Afinal de contas, o que está acontecendo com o pastor Silas Malafaia é ou não é perseguição religiosa? Eu acho que a gente tinha que começar esse bate-papo entendendo que Silas Malafaia, primeiro, não é político, segundo, não tem foro privilegiado, terceiro, que o diálogo do STF com ele deveria ser nenhum, nulo, de nascença. Certinho, certinho. Mas como as pessoas se deram a debater na internet sobre perseguição religiosa, e eu sei que vocês já ouviram até político pastor dizendo que não, Silas Malafaia devia bater no peito e assumir que isso é uma perseguição, sim, mas pessoal, porque é político, não tem nada a ver com perseguição da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pretendo contar algumas verdades aqui nesse vídeo para vocês. E para você que pensa que, cristão não tem que se envolver com a política, sacerdote cristão não tinha que emitir opinião política, eu vou te contar uma verdade. O moço do bigodinho nojento tinha a mesma opinião que você. E não, uma perseguição religiosa nunca começa fechando igreja. Ela começa pelos cristãos sendo perseguidos e depois os sacerdotes cristãos sendo perseguidos por discordarem das ações do regime, que são totalmente anti-humanas, anti-lei e anti-cristianismo. Fica comigo até o final desse vídeo, eu vou pedir o seu like agora, logo no início, que é bastante importante. Se você puder compartilhar nosso link aí nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap, você ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, dá uma força pra gente, se inscreva no canal, segue a gente aí, ative o sino das notificações. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Vamos por partes. O pastor Silas Malafaia, nesse vídeo, ele elucida algumas coisas que a maioria de vocês não sabia. Por quê? Porque ao apreender o passaporte dele e apreender os cadernos de anotações de discursos e pregações religiosas, o que está sendo impedido é o exercício do sacerdote cristão. Vamos dar uma olhada no que ele falou. Muito mais graves. Quando eu cheguei de Lisboa, no aeroporto internacional do Rio, o delegado me levou para uma sala, um cara simpático e educado, pegou 4 cadernos que eu carrego sempre. 3 deles ele folheou página por página, viu? Que eram cadernos com assuntos teológicos. Um deles, eu tenho a mania. Todos esses vídeos que eu faço, eu escrevo em meus discursos. Ele falou, esse aqui eu vou ter que segurar, esse aqui eu vou ter que devolver. Ele ligou para o delegado lá em Brasília, o chefe da Gestapo, e o cara mandou recolher todos os cadernos. Aqui deixa de ser apenas uma perseguição política e passa a ser uma perseguição religiosa quando apreende material teológico, que é minha ferramenta do meu trabalho religioso. E a coisa vai ficar pior. Ao apreender meu passaporte, todo mundo jurídico sabe que se apreende passaporte por risco eminente de fuga. Eu estava chegando de Portugal, depois de 6 dias de todas as notícias estarem na imprensa. Eu sou algum covarde medroso? Eu sou homem de fugir? Tenho medo de prisão? Agora, minha gente, no final de setembro, eu tenho um compromisso de casar a filha do meu pastor lá em Boston e de estar numa conferência. Ao apreender o meu passaporte, ele impede o meu livre exercício religioso garantido pela Constituição. É perseguição religiosa, sim. Ministro Alexandre de Moraes, tenha humildade. Tá, eu vou parar por aqui, porque daqui para frente são só platitudes e aí é uma guerra ali, né? Que eu não posso, ainda estou sob os tentáculos de alcance, né? Do ovo que tudo vê. Mas você já deve ter ouvido o Otônio de Paula nesse vídeo, dando a opinião dele a respeito da perseguição ser ou não religiosa. Vamos conferir. Silas, mas quando tenta se envolver a igreja nessa guerra política. Por exemplo, eu tive a Polícia Federal na minha casa. Eu fiquei 2 anos sem as redes sociais por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. E em nenhum momento eu disse que isto era uma perseguição religiosa. Eu assumi toda essa guerra, que era uma guerra política. O ministro teve um entendimento que eu não concordo e não concordei naquela época, mas eu enfrentei tudo como cidadão e como político, como deputado. Sim, claro, porque você é um político, Otônio de Paula, e você é burro, porque a partir do momento que você, como político, é impedido de falar, os seus eleitores são calados, e você, como pastor evangélico, é impedido de falar, porque você foi impedido de falar como pastor evangélico também, é uma perseguição religiosa. Agora eu quero me reportar a vocês que acham realmente que não é perseguição religiosa nenhuma. Vem comigo que eu vou te dar
2 dados históricos que acontecia lá no Moço do Bigodinho Nojento, tá? Eu quero falar com vocês de Dietrich Bonhoeffer, que foi um sacerdote cristão luterano alemão. Ele era teólogo e membro fundador da Igreja Confessante, um movimento protestante que se opunha à nazificação das igrejas alemãs. Eu posso falar com mais detalhes a respeito desse movimento numa outra oportunidade, mas o que eu queria era mostrar para vocês qual foi o motivo da prisão deste pastor, tá? Ele foi acusado de subversão. Por quê? Porque ele se envolveu com a resistência anti-regime do Moço do Bigodinho Nojento, especificamente por ajudar na fuga de judeus da Alemanha para a Suíça. Como que ele fez isso? Ele ocupava também a posição na Abwehr, que era a inteligência militar alemã, que abrigava conspiradores contra o Moço do Bigode Nojento. Então, ele, por ser cristão, estava estarrecido e ia contra as políticas vigentes da época daquele regime. Então, como ele ia contra, ele foi lá e ajudou a salvar algumas vidas judias, né? E por isso ele foi acusado de subversão. Fecharam a igreja dele? Não. Proibiram ele de pregar o evangelho assim, direto? Não. Ele foi acusado de um crime, teoricamente, para o regime político. O povo brasileiro tem que deixar de ser burro, porque a perseguição, nesse caso, nunca começa com vão fechar a sua igreja, ou você está proibido de pregar o evangelho, porque isso vai contra o meu regime atual. Gente, não acontece assim. Ninguém prendeu o Bolsonaro sob o motivo da prisão. Eu quero ele fora da eleição de 2026. Bolsonaro está preso por um monte de alegações que não se sustentam. Certinho? Certinho. Depois que ele foi preso, ele também foi associado à trama de Abwehr, de finalizar o Moço do Bigodinho Nojento, né? O regime também o perseguia por suas atividades na Igreja Confessante, que rejeitava as políticas racistas e totalitárias do atual regime na época, por sua oposição vocal ao parágrafo ariano, que excluía pastores de origens judaicas na igreja. O regime foi tão, né, que estava proibindo a igreja de ordenar pastores se estes tivessem origem judaica. Então, assim, a subversão. É assim que eles começam. Um outro pastor muito proeminente foi o Martin Niemöller. Eu não sei se eu estou pronunciando direito, mas qual foi o motivo da prisão dele? Ele foi acusado de oposição às políticas do regime, de interferência na igreja. Ele estava se levantando contra. Nessa época, no caso de Niemöller, ele estava dizendo, olha, eu não vou aceitar ser obrigado a recepcionar e ordenar um sacerdote que nunca foi sacerdote e só foi colocado aqui na igreja por ordem do regime para trazer ensinamentos para serem adicionados à Bíblia, como, por exemplo, essa coisa dos cristãos alemães. Tem que promover os cristãos alemães e tirar os cristãos judeus e não ordenar pastores judeus. Tá? Ele protestava contra a falsificação da doutrina cristã e a exclusão de cristãos de origem judaica. Embora inicialmente tivesse apoiado a ascensão do Bigodinho Nojento por seu nacionalismo, Niemöller mudou de posição ao perceber os conflitos entre a fé cristã e o regime. Sua pregação e liderança na resistência protestante o tornaram um alvo. Aí eu pergunto para vocês, existe alguma confluência, alguma coisa de igual entre a nossa concepção cristã e o que está sendo feito com inocentes no atual regime do país lá das Banânias do Sul? Aí quer dizer, então, que se você for cristão, você não pode abrir a boca? Se você for um sacerdote cristão, você não pode abrir a boca contra a injustiça? Claro que não. E óbvio que, sendo você um cristão e tentando calar o cristianismo, eles vão tentar calar você politicamente, meu pequeno padawanzinho. E aí eu quero te perguntar, depois de todos esses dados históricos que eu trouxe a você e diante desse prisma apresentado, você ainda acha que o que está acontecendo com o pastor Silas Malafaia não é uma perseguição religiosa? Se você acha que é, digita 1. Se você acha que não é uma perseguição religiosa, digita 2. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, senta aí o dedo no comentário que eu quero saber o que você pensa. E no final das contas,
o que você acha. Não esquece, amanhã às 6h45 a gente tem um encontro marcado com o resumão das principais manchetes do Brasil e do mundo. O bicho tá pegando lá pro lado de Maduro, vocês viram?